Queridíssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Marina Aguiar, fã incondicional desse seu canal no YouTube. Já escutei todas as histórias que você apresenta aí, especialmente eu gosto das histórias da meia-noite. E essa minha história é extremamente carregada de mistério e sobrenaturalidades. É uma história impressionante que eu vivi. Eu vou contar desde o princípio para que todo mundo realmente possa entender. Eu sempre fui uma amiga da Elizabeth. Nós estudamos juntos, fizemos a faculdade juntos. O curso que nós fizemos foi exatamente o de psicologia, justamente esse curso. Formei-me psicóloga, Elizabeth idem. E depois, obviamente, que cada uma acabou seguindo seu caminho. Eu fui militar como psicóloga na minha cidade, ela numa cidade não muito distante da minha, e assim a gente estava tocando. Nós tínhamos, e ainda mantemos na verdade, uma amiga em comum, Elisângela. A Elisângela, amiga da Elizabeth e minha amiga. E foi a Elisângela que me contou que a Elizabeth tinha sofrido um duro golpe, que a dona Carmelita, a amada mãe da Elizabeth, elas eram muito ligadas, sabe? Aquela mãe e filha que são muito ligadas. Elas eram assim, a dona Carmelita havia falecido. E que a Elizabeth, exatamente por isso, estava vivendo um momento de muita dificuldade. Inclusive, Elisângela me contou mais. Falou, então, Marina, a nossa amiga, a Elizabeth, deixou por hora o consultório na cidade e foi para o sítio onde morava a mãe dela. A mãe dela morava nesse sítio. Tem lá uma casa boa nesse sítio. E ela foi lá cuidar da mãe, nos últimos momentos da mãe. A mãe estava lutando contra uma doença terrível, que vocês já devem estar imaginando qual seja. E ela ficou lá com a mãe. Quando a mãe faleceu, ela continuou morando lá, nessa casa do sítio. E, posterior a isso, ela fez contato comigo e me convidou para eu ir lá. Eu fui, eu passei uns dias com ela lá. Olha, disse-me a Elisângela, eu não sei se você acredita nessas coisas, mas eu achei a casa estranha, sabe? Eu tive algumas visões lá na casa. Eu achei a casa um pouco perturbada, um pouco assombrada. Como eu fiz psicologia, eu comecei a entender que a Elisângela, ela estava impressionada, porque ela foi passar lá um fim de semana com a Elizabeth. A mãe viveu os anos todos naquela casa, faleceu ali, e ela deve ter se preocupado ou ter colocado na cabeça que pudesse ficar algum resquício, algum espectro, alguma coisa do espírito. Ela devia estar acreditando nesse tipo de coisa. Eu, como fiz psicologia, concluí isso com uma certa facilidade. Mas ouvi, como psicóloga, e eu procuro ser uma boa psicóloga, eu procurei também escutar a Elisângela, escutei aquele desabafo dela. Então tive lá, maravilhosa, você sabe que a nossa amiga, ela é excepcional, recebe muito bem. Eu passei lá um fim de semana com ela, fiquei uns 3 dias e meio com ela. E talvez a intenção fosse até ficar mais, sabe? No entanto, devido a essas visões que eu tive, eu senti a casa mal assombrada e acabei vindo embora até antes do tempo. Ela ficou um pouquinho chateada. Só que ela, a Elizabeth, me pediu que eu fizesse contato com você, Marina. Ela tá doida para que você vá para lá, para que você esteja com ela, você entende? Posso passar esse seu telefone porque ela não tem o seu telefone atualizado. É verdade, embora fôssemos extremamente amigas, com essa coisa do celular,
a gente acaba mudando de telefone. Eu até tinha perdido o meu. Então eu havia mudado já o telefone umas 3 vezes. Isso já tinha acontecido comigo. E ela, Elizabeth, não tinha o meu contato. Obviamente que eu autorizei. Sim, Elisângela, passo o meu contato para ela. E não demorou, eu acho que uns 2 dias, para minha surpresa, o meu telefone tocou e era a minha estimada, querida amiga Elizabeth. Nossa, que gostoso foi aquele telefonema, matamos tanta saudade do tempo que fazíamos juntas a faculdade de psicologia, o quanto uma ajudou a outra, fazíamos trabalho juntas, defendemos teses juntas, sabe? Até no trabalho de conclusão do curso, o famoso TCC, nós fizemos praticamente juntas e ficou muito bom o resultado. Nós éramos assim inseparáveis amigas, mas tinha já um tempo, pelo menos uns 3 anos e meio, que a gente não tinha esse contato. Então a Elizabeth foi a primeira coisa que veio para ela. Você vai vir para cá, mas você vai ter que passar aqui uma semana comigo no sítio, é uma delícia. É aqui onde a minha mãe vivia, morava, você vai vir para cá. Eu já tinha escutado a conversa da Elisângela, mas eu sou psicóloga. Eu disse, lógico que eu irei. Então eu esperei uma próxima oportunidade que não custou muito a chegar. Haveria um feriado prolongado, a famosa Semana da Pátria, né? Tão conhecida Semana da Pátria. Exatamente na Semana da Pátria, falei, tá, eu vou passar uma semana com você aí, Elizabeth. E ela toda empolgada, falou, venha Marina, vai ser para mim também de grande alegria. Venha que eu tô te esperando. Peguei o meu carro e depois de 2h15 dentro dele, dirigindo sem parar, eu cheguei. Agora essa coisa de GPS, a gente acha tudo, né? Se não houvesse o GPS, eu teria tido dificuldade. Porque realmente você sai da estrada principal, entra numa vicinal, da vicinal você sai primeiro à direita numa estradinha de chão, depois atravessa um rio e depois desse rio que vem outra estradinha, bifurcação, aí você chega no sítio onde a minha querida e estimada amiga Elizabeth estava agora vivendo. Finalmente cheguei no lugar. Sítio bonito, Sítio da Vovó. Era o título que havia assim na entrada, Sítio da Vovó, era ali. A casa, logo eu pude vê-la, uma casa grande, grande. Eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que a Elizabeth consegue? É só tendo mesmo feito um curso de psicologia para ter essa infraestrutura emocional para suportar tudo isso. Como é que ela consegue viver assim, né? Num lugar ermo, porque era um tanto ou quanto distante, e numa casa tão grande. E aí eu fiquei pensando, o amor que ela tinha por essa mãe, a dona Carmelita. Impressionante, ela sempre cuidou da mãe, isso desde a adolescência. Mas, contudo, a dona Carmelita morrera. Eu agora serei mais clara. Ela acabou sendo vítima de um câncer que se espalhou, a famosa metástase, e foi a Elizabeth quem cuidou da mãe. E agora ela morava sozinha. A mãe faleceu, ela morava sozinha naquele casarão. Surgiu aquele convite para eu passar por lá, pelo menos aquela semana. A minha amiga, obviamente, se sentia só. Então, eu deixei qualquer receio que eu pudesse ter, devido ao comentário da Elisângela. Eu tive umas visões lá, deu-me a impressão de que a casa seja mal assombrada. Sabe como é que é, Marina? Bom, eu coloquei essas coisas todas de lado, coloquei aquelas minhas roupas naquela mala, fiz a mala de uma maneira como a Elizabeth me orientou, bem simples, porque eu ia passar uma semana praticamente no meio do mato. E de fato era meio do mato mesmo, porque o sítio da vovó ficava bem fora da cidade, numa área muito arborizada, havia até mata mesmo fechada, não muito distante dali.
Como eu disse, para chegar tive que pegar a estradinha de terra. Só nessa estradinha de terra foram mais de 3 quilômetros. Só que o detalhe é o seguinte, bem devagar, sabe? Porque tinha muito buraco. Fazia anos e anos e anos que eu não fazia uma viagem assim. E só não me perdi devido ao GPS. Estacionei o carro na frente da casa, ao mesmo tempo em que a Elizabeth abria o sorriso e a porta. Ela ainda vestia preto em sinal de luto à mãe, que tinha falecido não havia muito tempo. Na verdade, não fazia sequer um mês que a mãe dela tinha morrido. Fui recebida muito bem pela minha amiga Elizabeth, com um abraço caloroso. Eu acho que ela estava aliviada pela presença de uma pessoa naquela casa. A porta, quando se fechou, fez um rangido e de repente eu me vi numa grande sala. Os móveis daquela sala eram antigos e tinha um retrato. Na verdade, é no plural, retratos na parede. Lá dentro, tudo era antigo, mas havia um agradável aroma de lavanda no ar. A minha amiga, psicóloga, mas ela acreditava também na força dos aromas, dos incensos. A tal da aromaterapia era uma prática da Elizabeth. Fiquei até um pouco mais tranquila. Apesar de ser um pouco escura para o meu gosto, a casa não parecia ser assombrada, não. Elisângela, eu acho que ela exagerou. Então foi quando eu fixei os meus olhos nos quadros pendurados em vários lugares da sala. A mãe da Elizabeth, a dona Carmelita, ela era a modelo em todos aqueles quadros. Apesar da nossa amizade, eu não tinha conhecido a mãe dela. Não, a mãe dela eu nunca tinha visto. Mas agora, olhando para os quadros, eu poderia conhecê-la. Ela pousava pelo menos em 3 deles. Mas era de assustar. Por quê? Explica melhor, Marina. Os cabelos negros da dona Carmelita desciam abundantes pelos ombros, os olhos igualmente negros fitavam o pintor com uma frieza de arrepiar. Sim, não eram fotografias, eram quadros que haviam sido pintados por alguém. A boca da dona Carmelita era uma linha fina e ela não estava sorrindo em nenhum quadro, sabe? Ela não transmitia, sim, pelos quadros, uma sensação positiva, uma sensação boa não. Até pensei, será que foi isso que impressionou a Elisângela? Sei lá, mas eu também nessa hora senti alguma coisa ruim naquele olhar. A Elizabeth me viu olhando para os quadros e entendeu que eu os admirava. E tanto que a Elizabeth falou, a mamãe, ela era linda, não é mesmo, Marina? Eu voltei assim os meus olhos para Elizabeth, a minha amiga trazia no rosto uma expressão de encantamento. E aí eu falei para ela, sem concordar, mas ao mesmo tempo quase concordando. Então, Elizabeth, eu pensei que a sua mãe fosse mais velha. Não, sacudiu a cabeça negativamente a Elizabeth. Apesar da doença, sabe, a mamãe conservou a beleza dela. Eu acho que a minha mãe era uma fada, sabia? Ela não tinha um fio de cabelo branco, você acredita, Marina? Não era maravilhosa? Ah, sim, muito. Eu forcei um sorriso nessa hora. Na verdade, eu não estava achando exatamente o que eu estava falando naquela hora. Ao contrário, eu estava achando o oposto. Impressionante a força do olhar daquela mulher. Nessa hora, a Elizabeth se aproximou de um dos quadros, parou bem em frente, de costas para mim, foi que ela revelou. Ai, Marina, eu sofro tanto olhando para esses quadros. Mamãe não queria morrer, ela amava a vida. Marina, minha mãe não queria morrer de jeito nenhum. Ela lutou até o fim pela vida, sabe? Ela lutou tanto
muito. Ela dizia para mim: filha, eu queria mais uma oportunidade, eu não queria partir agora, eu acho que está cedo para mim, eu acho que ainda faltavam coisas para que eu fizesse. Ela falou tanto isso, sabe, Marina, que às vezes eu tenho a impressão de que eu escuto a voz dela aqui dentro de casa pelos corredores. Quando a minha amiga Elizabeth falou assim, eu até estremeci. Pensei comigo: meu Deus, bem que a Elisângela me contou, ela me falou, e eu vim, mas aonde é que eu fui parar? Elizabeth prosseguiu e agora se voltando para mim. Mas lógico, é tudo bobagem da minha cabeça, né, Marina? Faz pouco tempo que ela morreu. Vai fazer um mês. Amanhã vai fazer um mês. É tudo tão recente ainda. Foi nessa hora que Elizabeth pegou meu braço animado. Venha, eu vou mostrar o seu quarto. Segurando firme a minha mala, eu segui a minha amiga. Subimos a escada. Eu percebi um pouco desconfortável que ela se assemelhava muito à mãe dela fisicamente. Nossa, a Elizabeth era muito parecida com a dona Carmelita. Nessa hora tive um outro arrepio. Eu desejei que aquela semana passasse rápido. Eu já estava um pouquinho arrependida de ter ido. Atravessamos um corredor assim na penumbra e a Elizabeth, me levou até um quarto localizado assim no fundo. Empolgada, a Elizabeth era todo carinho, sabe? Sabia receber bem, empolgada. Ela abriu a porta e me convidou: vem, entra. Veja que maravilha! Aqui foi o meu quarto na minha adolescência. Depois eu me mudei para o quarto da minha mãe para ficar mais perto dela, agora na doença. Mas esse aqui é que era o meu quarto. De certa forma, dela ter dito que o quarto era dela me deu um pouquinho assim de alívio. O quarto em questão era uma graça, todo rosa e branco. Tinha, assim, alguns bichos de pelúcia numa estante e uma penteadeira ainda cheia de perfumes. Era bem aquele quarto de menina mesmo. Foi quando a Elizabeth me falou: Marina, ninguém dorme aqui há anos, mas sempre fiz questão de mantê-lo limpo e arejado. Lindo mesmo, Elizabeth, eu falei para ela. Pus a minha mala ali pertinho da cama, depois sobre a cama e falei: é muita gentileza sua emprestá-lo para mim. Foi quando ela me respondeu: ah, você merece. Você sabe que às vezes eu penso em voltar aqui para esse quarto. Por enquanto, eu estou permanecendo lá no quarto que era da minha mãe mesmo. Elizabeth voltou seus olhos para o chão e assumiu uma expressão distante. E disse mais: sabe, não me importo de dormir na cama em que minha mãe morreu. Eu não tenho essas bobagens comigo. Eu acho que foi o curso que nós fizemos, né, minha amiga Marina? Talvez seja. Só que, na verdade, eu pensava diferente. Eu achava estranho, sabe? Ela se manter no quarto que era da mãe, dormindo na cama em que a mãe dela morreu. Cruzes. Sei lá, eu não achei isso legal. Em seguida, contudo, Elizabeth sorriu como se estivesse tudo bem. Bom, Marina, vou deixar você à vontade. O que você acha de eu servir o jantar? 8h30. Pelo horário? 8h30. Ótimo, eu respondi com um sorriso bem sem graça. Assim eu fico com bastante tempo para me arrumar. Isso mesmo. Elizabeth me abraçou apertado outra vez. Parecia muito agradecida por eu estar ali. Ai, adorei te receber. A Elisângela esteve aqui comigo, mas acabou indo embora fora do tempo. Ai, eu prefiro você. Que bom que você tenha vindo. Espero você lá embaixo, tá? Elizabeth sorriu e saiu quase saltitante do quarto. Ela estava feliz. E foi então que eu me vi sozinha naquele quarto. Particularidade: o quarto tinha um banheiro.
E esse quarto tinha aquela banheira, sabe aquela banheira antiga que tem os pés? Não essas banheiras modernas que são fixadas ali por pedreiros, etc. Não, aquelas banheiras que a gente comprava antigamente e que tinham os pés e a gente colocava apenas no cômodo que queria. Era uma banheira daquela. Eu não tive dúvida. Eu enchi a banheira com aquela água quente, tomei banho de banheira. Ai, gostoso, né? E me sequei numa toalha felpuda, bem branquinha. A Elizabeth tinha deixado tudo preparado para mim. Sabe a pessoa quando faz com amor? Ela tinha feito tudo com muito amor por mim e para mim. Eu estava me sentindo, agora sim, num hotel 5 estrelas ali. Porém, o meu coração ainda batia um pouquinho descompassado. Eu sabia que era só abrir a porta para me deparar com uma casa que a minha outra amiga, a Elisângela, que esteve lá, jurava ser assombrada. Será? Será? Enrolada ainda na toalha, me aproximei da janela. O quarto dava para os fundos da casa e pouco dava para enxergar lá fora. Não tinha muita iluminação lá fora. O que eu pouco consegui enxergar era um jardim com um balanço, alguns arbustos. Nessa hora eu... Sabe aquele ar puro do sítio, do campo, da fazenda? Eu suspirei. Suspirei gostoso. Mais uma vez, eu rezei para que a semana passasse rápido, que tudo corresse bem. Mas, de repente, foi impossível não exclamar. Eu exclamei: "Oh!" Saiu assim um grito abafado. Eu me vi apoiada na parede com as pernas bambas. Porque eu vi sim, uma mulher vestida de branco passou lá embaixo, caminhando como se ela deslizasse. Meu Deus, foi o que eu vi. Ela não olhou para cima e eu cheguei a piscar, tentando entender que talvez aquilo fosse uma visão. De repente, a mulher não estava mais lá. Fiquei na dúvida. Será que eu vi mesmo? Não vi? Será que foi fruto da minha imaginação? Sim, eu agora estava bem impressionada com o que eu vi naquela casa que era surreal. As pernas estavam tão bambas que eu tive que me sentar na cama tentando me recuperar. Talvez, sei lá, fosse alguma empregada. Claro, deveria ser isso mesmo. Embora Elizabeth sempre houvesse me dito que ela morava na casa somente ela e a mãe, de repente tem, né, uma ajudante. Eu não ficaria num lugar desse sozinha e eu acho que a Elizabeth também não. E agora? Bem, agora eu tenho que encarar. Resolvi não pensar mais naquilo. Me vesti rapidamente, desci uns 10 minutos antes do horário marcado para o jantar e Elizabeth já me esperava com a mesa prontinha. Tinha uma garrafa de vinho também e 3 taças. Peraí, 3 taças? Eu achei estranho, mas eu não perguntei para Elizabeth se havia outro convidado. Talvez fosse a mulher. Eu pensei comigo, foi a mulher que eu vi. Foi a mulher que eu vi passando lá no fundo. Só pode ser. Isso tudo eu estava pensando e não falando. E aí eu comentei com a Elizabeth, até para disfarçar aquele incômodo da 3ª taça. Nossa, que linda mesa, Beth. Tá linda, elogiei. Você gostou, Marina? Ela pegou a garrafa de vinho, serviu uma taça para mim, outra para si e disse: bem, agora vamos brindar a nossa amizade. O vinho tá divino. Eu tomei um golinho pequeno e comentei:
Que delícia, Elizabeth. Você entende, meu? Desde a nossa época de faculdade era você que pediu os vinhos. Você conhece, meu. Você é estudiosa, né? Sou nada, Marina. Eu nunca entendi nada de vinho. Eu fingia que eu entendia. Ah, agora, quem conhecia vinho, aí sim, era minha mãe. Nossa, Dona Carmelita, minha mãe, era profunda conhecedora do assunto. Esse que eu estou tomando com você hoje era o vinho predileto dela, era o preferido. Vamos jantar que estou morrendo de fome. Sei lá, mas eu não gostei muito de saber que aquele vinho era o favorito da mãe da Elizabeth, porque eu estava achando que as coisas estavam todas girando ainda em cima de uma pessoa que já não estava mais aqui, que havia falecido, que era justamente a Dona Carmelita. Aliás, eu me sentindo muito desconfortável com aquele monte de retrato que pareciam me observar a cada movimento. Sempre que eu olhava em direção aos retratos, parecia que eu que estava sendo observado. Antes da primeira garfada, a Elizabeth já tinha consumido uma taça inteira do vinho. Talvez a minha amiga estivesse esquisita por já estar bebendo antes de eu descer. Ela se serviu e, mesmo eu não tendo terminado, a Elizabeth tornou a encher a minha taça e comentou: Marina, não repara, coloquei mais vinho para você. Como o vinho me deixa feliz, eu acredito que vai deixar feliz todo mundo. Os olhos de Elizabeth brilhavam. Aí eu fiz aquele comentário. Eu lembro que na época da faculdade você bebia vinho, mas você bebia menos. Veja, não é crítica não, mas você bebia menos. Você tem razão. Eu desenvolvi esse hábito. Foi com a minha mãe, você acredita? Durante a doença da mamãe. Eu bebia para me sentir menos triste e estressada. Não é fácil, não. A doença da mamãe foi uma doença terrível que foi se alastrando, sabe? Começou num órgão, foi combatido, depois descobrimos que, na verdade, não tinha sido combatido, passou para um outro órgão, aí combatemos, de novo não combateu, a coisa foi se alongando. É muita pressão, minha amiga. Nossa, Marina, você não imagina. É um sofrimento atroz. E eu não suportava, sabe? Ver a minha mãe sempre com dor, coitada, sempre sofrendo e me dizendo: filha, não me deixa morrer. Filha, eu quero ficar mais aqui. Eu já falei pra você, a minha mãe amava a vida, ela lutava pela vida. E ela chorava comigo: filha, Deus, eu acho que não está me escutando, tenta você falar com ele, eu queria ficar mais tempo aqui, por favor. Mas sabe, Marina, depois que a minha mãe partiu, depois que ela partiu, eu continuei bebendo. Continuei bebendo, me faz bem. Depois ainda li, sabe, que o vinho talvez seja legal para a cabeça, para o coração. Bom, eu acho que é desculpa para que a gente beba mais, né? A carne está gostosa. Para ser honesta, eu nem sentia fome. O prato, contudo, estava com uma aparência ótima. Mas o comportamento da Elizabeth me deixou com uma bola entalada na garganta. A carne está uma delícia. Incrível. Foi você que preparou, Elizabeth? Ou foram os empregados? Elizabeth me olhou e deu uma gargalhada. Empregados? Não, Marina. Não, eu moro sozinha aqui. Eu faço tudo aqui nesse casarão. E vou te dizer uma coisa. Não sei se foi o curso que a gente fez de psicologia. Parece que a solidão até me faz bem. Eu não tinha comentado com você esse fato, não, que eu moro sozinha? Foi então a minha vez de beber um grande gole do vinho. Elizabeth se virou para a sua direita, pegou alguma coisa que repousava na cadeira ao lado. Eu olhei atentamente quando ela pôs uma caixa de madeira do tamanho médio em cima da mesa. Marina, adivinha o que é isso? Uma caixa. Eu até respondi ainda com a boca cheia: sim, claro, é uma caixa. Mas o que tem dentro dessa caixa?
Eu estava mastigando um pedaço da carne e saiu assim: diamantes. Falei rindo. E ela respondeu: quem dera, quem dera. Veja. Elizabeth piscou o olho para mim e abriu a caixa. Pegou um retrato, olhou com carinho e depois mostrou para mim. Linda, né? Você não acha? Linda mesmo. Nessa hora ela se emocionou, os olhos marejados d'água. Eu olhei para a foto e senti que ficava pálida. Eu não queria segurá-la, porém a Elizabeth a estendeu para mim e eu não tive outra alternativa. Segurei a foto. É a sua mãe, a dona Carmelita? Eu perguntei meio que sem querer ouvir a resposta. E ela respondeu: sim, sim. Observa que mesmo doente, ela estava tão linda, tão bela. Ela não perdeu a beleza. Mas sabe como era essa foto? Eu vou descrever para vocês entenderem. A foto era assim. A dona Carmelita, a mãe de Elizabeth, estava numa cama, pálida, vestida com uma camisola branca, olhando fixamente para o fotógrafo. Estava abatida, mas os olhos eram frios e hostis. A foto não tinha nada de bela. A foto não tinha nada de bonita. Então eu fiquei incomodada com aquela foto na mão. Parecia que ela pegava fogo na minha mão. E eu devolvi a foto um pouco trêmula ainda para Elizabeth. Me lembrei agora da mulher que eu vira atravessando o jardim, lá de cima. Havia alguma semelhança entre as duas, a da foto e a que eu vi. Tomei então um grande gole de vinho para me acalmar. E para não deixar Elizabeth assim chateada, eu meio que concordei com ela. Ah, sim, me parece ótima. Eu murmurei praticamente. Aí ela completou: então, essa foto, Marina, foi uma semana antes dela morrer. Elizabeth deixou a comida de lado e mostrou mais algumas fotos. Em todas, a mãe dela, a dona Carmelita, aparecia com a mesma expressão, ora recostada em almofadas, numa poltrona ou sobre a cama. Não era algo agradável para se ver, especialmente durante um jantar. Eu fiquei feliz de nunca ter conhecido aquela mulher. Não sei, a imagem dela não me passava coisa boa. Mas, obviamente, que eu não podia dizer isso para minha amiga. Parabéns, Elizabeth. Ela era, de fato, uma mulher incrível. Eu tentava, sabe, ser a mais sincera que eu podia e, principalmente, ser educada. E sinto muito pela sua perda, viu, Elizabeth? Em silêncio, a Beth enfiou a mão mais pro fundo da caixa, procurando alguma coisa em especial. Segurou algumas fotos e me olhou por baixo dos seus longos cílios. Eu tenho fotos ótimas aqui, Marina. Fotos maravilhosas aqui. Eu, naquela hora, eu já imaginava que fosse foto da mãe dela. Então eu torci, mas torci bastante, para que fossem imagens mais positivas. Da dona Carmelita, a mãe dela, gozando de uma excelente saúde. Eu já tinha até desistido de jantar. Então segurei a foto que ela me entregava e me deparei com uma imagem bizarra. Dona Carmelita, a mãe de Elizabeth, sentada num sofá, de olhos fechados, segurando um lindo buquê de rosas vermelhas. Eu não quis acreditar no que eu estava vendo. Peraí, Elizabeth, ela tá... Ela tá... Elizabeth... Sim, Marina. Sim. Nessa foto, a minha mãe já tinha partido. Ela estava morta, Marina. Não é uma foto de rara beleza? É linda, não é? Ela parece um anjo. O que você acha? Veja essa aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu precisei de um outro gole de vinho. É inacreditável. A minha mão tremia quando eu visualizei uma foto mais grotesca ainda que a anterior.
Eu percebi que a Elizabeth estava na foto sorrindo, em uma selfie com a mãe morta. Depois eu devolvi a foto sem disfarçar a minha cara de nojo. Eu já não estava conseguindo mais disfarçar. Elizabeth não reparou e comentou em levada: cada foto mais maravilhosa que a outra. Eu fico emocionada, Marina, minha amiga. Eu desejei ir até o quarto buscar as minhas coisas e fugir dali. A Elizabeth começou a comer de boca cheia e apontou para o meu prato com a faca afiada. E falou: coma. Não sei porquê, mas dessa vez não senti aquela mesma generosidade na voz da minha querida amiga Elizabeth. Era uma ordem. Então eu fiz exatamente o que ela tinha mandado. Foi quando eu olhei para a terceira taça de vinho vazia sobre a mesa. E aí eu pensei: Deus do céu, é exatamente o que eu estou pensando. Ficamos em silêncio por uns 2 minutos. A única coisa que se ouvia era o som dos talheres nos pratos. De repente, a Elizabeth começou a conversar com alguém. Ô, querida, você tá bem? Quer que eu te sirva uma taça do vinho? Não era comigo. Não era comigo, e eu fiz que eu não escutei. Meu coração disparou de vez. Então, eu estou recebendo aqui a Marina, ela merece. Eu abri o seu vinho preferido. Então eu vou servir a senhora, tá? Foi nessa hora que a Elizabeth pegou a garrafa de vinho e serviu a taça que estava vazia. Mas ela encheu tanto que quase transbordou tudo. Fiquei com medo de perguntar para quem era, se bem que eu sabia quem. Quer dizer, eu imaginava quem. Engoli seco e tentei ainda dizer alguma coisa, sabe? Mas não saiu uma palavra sequer da minha boca. Novamente Elizabeth falou: ai, querida, hoje é uma noite muito especial porque você está aqui com a gente. Nessa hora, eu até acreditei que Elizabeth estivesse se dirigindo a mim. Porém, os olhos dela miravam algo atrás da cadeira onde eu estava sentado. Foi quando Elizabeth falou: ela está logo ali, querida. E desta vez Elizabeth falou para mim. Pousei o talher no prato e respirei fundo. Eu precisava manter a calma de qualquer jeito. Então eu fiz a pergunta que não podia calar: Elizabeth, ela quem? A minha voz saiu assim, sabe, meio que embargada. Mal saiu. Elizabeth me encarou e lançou assim um sorriso triunfante. Ora, quem mais, Marina? A minha querida mamãe. A minha amada mamãe. Eu cheguei a piscar. A Elizabeth estava definitivamente louca. Eu me curvei assim um pouco sobre a mesa para ficar mais próxima a ela. A Elizabeth tinha bebido demais. O álcool estava deixando a minha amiga mais pirada do que nunca. Então eu falei para ela: Elizabeth, sua mãe está morta. Você mesma me falou, amanhã faz 1 mês, a sua mãe morreu, você mesma me contou. É mesmo? Ela não afirmou, ela fez uma pergunta para mim como resposta. É mesmo? Elizabeth falou de um jeito, mas não foi uma pergunta normal, era irônica. Então olhe para trás, vamos. Olha para trás, Marina. Eu fiz o que ela pediu que eu fizesse. Voltei-me lentamente e fixei os meus olhos em uma sala repleta de sombras a alguns passos de nós. No início eu não vi nada, e depois visualizei uma sombra. Parecia não ser nada demais. Eu até deixei escapar um suspiro de alívio. De súbito, a sombra se moveu.
Levantei tão rápido e tão apavorada que a minha cadeira, caiu para trás, tombou para trás. Me virei para Elizabeth e ela continuava ali bem sentada, encarando-me de uma maneira inocente até. Que foi, Marina? Que houve, querida? Você não quer conhecer minha mãe? Elizabeth esticou os olhos para além de mim. Mamãe, estamos esperando a senhora. Venha. O lustre começou a tremer acima de nós. E eu soltei um berro nessa hora. Elizabeth tentou me acalmar. Calma, 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 Marina, tá tudo bem. Calma, calma, sente-se, volte a comer. Teremos uma excelente noite, nós três, calma. Mas aquilo era demais para que eu pudesse suportar. Eu saí correndo dali, eu atravessei a sala, mal sentindo as pernas. Não quis subir para pegar nada meu, não. Eu peguei a chave do carro sobre a mesa do hall e abri a porta. Um vento frio me deixou entorpecida no primeiro segundo. E em seguida, eu recomecei a correr. E escutava ela gritando: volta! Marina, volta! Marina! Marina, volta! Você não pode nos deixar assim! Você é nossa hóspede, Marina! Marina, volta! Segurei a chave do carro com mais força entre os dedos e disposta a sair de lá o quanto antes. Porém, já perto do carro, eu escutei passos fortes da Elizabeth no meu encalço, correndo atrás de mim. Segundo depois, ela me agarrou, nós nos embolamos no chão. Você não pode ir, Marina. Você não pode me deixar sozinha aqui. Marina, por favor, não me deixa sozinha aqui. Você não pode ir, Marina. Ela, Elizabeth, chorava com o corpo sobre o meu, segurando os meus pulsos de encontro ao chão. Eu solucei em pânico. Os olhos dela estavam vidrados, me fitando, e o hálito regado a álcool me deixou até nauseada. Me solta, Elizabeth. Me solta. Eu não quero mais ficar aqui nessa casa. Por favor, me solta. Eu atingi com o joelho, eu atingi o estômago da Elizabeth. Ela urrou, caiu do lado e foi o bastante para que eu me levantasse, tropeçando nas minhas próprias pernas. Elizabeth foi rápida, tentou ficar de pé rapidamente. Senti uma ardência no braço e um filete de sangue começou a escorrer. Minhas pernas falsearam quando me dei conta de que havia levado uma facada superficial. Pegou assim no meu braço. Eu me tonteei ao ver o meu próprio sangue, mas não pela falta dele, mas impressionada que eu ficara. Logo me recuperei. Eu consegui abrir a porta do carro. Eu me joguei para dentro, fiz o motor funcionar e quando eu acelerei, bati num arbusto que estava à minha frente. Eu senti aves voando, acho que galinha, sei lá o que era, se pássaro, pombos, eu não sei. Eu sei que aquele monte de aves se assustou, voou. E ainda escutava os gritos dela que vinha de fora do carro. Não vá, Marina! Não me deixa sozinha! Fica aqui! Por favor, você veio passar uma semana comigo! Fica! Eu dei uma marcha ré no carro e bruscamente eu acelerei, cheia de medo. Eu estava ansiosa para me ver livre daquilo tudo que eu tinha passado. Meu Deus do céu! No que eu arranquei com o carro e ganhei a estrada, eu lembro que eu tinha que passar pelo portal onde estava escrito o sítio da vovó. Eu tinha medo dali, eu não me lembrava se havia uma porteira, se não havia. Quando eu cheguei ali, não havia porteira, mas havia uma senhora de braços abertos, querendo impedir a minha passagem. E no que o farol do carro iluminou, eu vi que era a Dona Carmelita. Então eu pensei comigo, não pode ser, ela tá morta, ela vai ter que sair da frente, não se mata uma pessoa duas vezes, não pode ser. Eu acelerei e escutei aquela gargalhada que ficou para trás, mas o carro ganhou a estrada. E dali para frente, apesar do álcool me atrapalhar na condução do carro, eu fui ganhando equilíbrio até que ganhei a vicinal, da vicinal ganhei a estrada principal. E assim que eu parei num posto, entrei no banheiro, fui lavar o meu rosto. Havia condição até de tomar uma ducha e foi o que eu fiz.
como se eu fosse um caminhoneiro, tomei uma ducha naquele posto beira de estrada. Foi quando voltei a mim. O álcool do vinho já não fazia mais efeito e eu pude raciocinar. Foi de lá que eu liguei para Elisângela e falei para ela aos prantos sobre a experiência vivida no sítio. A Elisângela disse: eu tinha te avisado, comigo foi diferente, mas eu tinha te avisado. Só que eu nunca podia imaginar que a minha amiga estivesse tão louca assim. Era chegada a hora de trocar de novo o celular e nunca mais tive contato com Elizabeth, que com certeza havia enlouquecido. Mas observe, uma coisa muito importante foi um misto que eu vivi naquela casa naquele dia. O sobrenatural, porque eu vi a mãe dela por pelo menos 3 vezes. Uma foi aquela que passou lá no fundo do quintal. A outra foi na hora da sombra dentro da casa. E a terceira vez, quando eu já estava saindo no portal Sítio da Vovó. Foi uma experiência que eu levarei comigo para o resto da minha vida. Vou ficar esperando os comentários de vocês a partir de agora.